no versículo 8, que a gente tem que vigiar, porque às vezes uma falulinha toda no seu coração atrapalha a sua bênção todinha. Sabia disso? Então você tem que vigiar muito. O diabo, sabendo disso, ele sempre tenta jogar a pessoa no erro. Ele arruma alguém para você, jogar você contra a pessoa. Quando ele não consegue fazer isso, ele vai fazer igual o pastor falou. Lembra que o pastor falou no culto jovem, que ele estava pregando? Ele falou isso, gente, porque ele é um homem de Deus, ele tem experiência. A gente tem experiência e não sabe como o diabo trabalha. Quando o diabo não conseguir te jogar contra alguém, ele vai tentar jogar você contra o seu pastor, contra a sua pastora. Porque o pastor e a pastora falou um negócio que você não gostou. Mas você não gostou, mas está dentro da palavra? Tá. Então, o problema não é Deus, não é o pastor, não é a pastora, é eu. Entendeu? Porque eu sei disso que já aconteceu isso comigo. Às vezes o pastor falava coisa que eu estava fazendo de errado, e às vezes eu já fazia ficar bicuda com o meu pastor. Mas o que ele estava pregando estava na Bíblia? Estava. Então errado estava aqui. Deus pode estar errado? Explica isso. Então o negócio é da ele. Então quando você vê isso, você tem que se consertar. Não adianta você ficar chateado com o pastor e com a pastora. Isso aí vai piorar a sua situação. Mais um pecado. Você já estava em pecado. A pessoa, Deus usou o pastor para falar que você já estava em pecado. Se você ficar chateado, você vai estar com outro pecado ainda. Aí vai piorando as coisas. Você está entendendo? As coisas com Deus, eu preguei aqui, foi domingo. Nós precisamos se adaptar com a palavra. Entendeu? Muitas das vezes a gente não quer, tem um orgulho, uma coisa, um espírito que não deixa você concordar com Deus. E a chave da sua bênção mesmo está justamente nisso, em você concordar com Deus. Não é fácil, por quê? Porque a sua carne é inclinada para o pecado. Ela sempre vai achar que o seu eu está certo, entendeu? Não, mas o pastor falou isso, mas não é bem assim. Mas aí está te levando para um buraco. Principalmente a sua família. Por quê? Porque, como o meu pastor sempre prega, né? E a visão do diabo é derrubar você logo, não. O negócio dele é a nossa família. Tem seja nos filhos, na família. Como foi com Jó. Jó, ele nem tocou em Jó logo. Primeiro ele entrou na vida de Jó, destruiu a prosperidade de Jó, matou os 10 filhos de Jó, entrou na mulher de Jó. Depois que ele fez a lenha na família, aí é que ele foi tocar no Jó. Você está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É igual eu tenho lá meu pastor, né? Se eu falar mentira, Deus está vendo que eu estou falando mentira, estou no altar dele. Eu acredito que isso aqui foi consagrado. Meu pastor veio aqui consagrar esse altar aqui. Entendeu? Foi ele que fez o culto de inauguração. Vocês não estavam aqui junto com você. Então, meu pastor consagrou esse altar aqui. Eu acredito nisso. Isso é muito sério, muito santo. Então, não posso mentir aqui, não. Eu estou aqui pregando para você, mas eu não tenho isso assim no meu coração do meu pastor. Senão, eu estava muito mal. Você está entendendo? Isso é muito sério. Porque se Satanás consegue jogar você contra a luz, contra uma pessoa de Deus, você não está muito legal, não. Você tem que pedir força a Deus. Não tem isso assim, ó. Porque ele fala coisa lá na palavra que às vezes eu estou fazendo errado. Fala, ué. Deus usa ele para falar, às vezes eu estou errada, eu sou repreendida. A palavra de Deus diz que filho há que o pai me corrija. Então eu não sou filho, eu sou bastarda. Se eu não sou corrigida, eu sou bastarda. Você está entendendo? Às vezes meu pastor já chegou assim, conselho particular, fora da pregação. E já me corrigiu de uma coisa que eu estava errada várias vezes. Mas eu não estou chateada com ele. Ele é um pastor. Se ele está me ensinando, é porque está ensinando certo. Se eu não aceito a minha liderança, gente, é meio esquisito. Eu não tenho temor de Deus. E a Bíblia diz o quê? Obedecei a vosso pastor. Eu bato de frente com o meu pastor, não. Entendeu? Ele está ensinando para o meu bem. Eu quero aceitar, bato de frente com ele, é meio complicado.
pessoal lá da igreja, lá batia de frente com Pedro, com Paulo, e olha que o Paulo era... Paulo não era brincadeira não, gente. E ele, mas ele não era de Deus. Como não era de Deus, irmão? Paulo era profeta, missionário, apóstolo, tinha todos os dons do Espírito Santo, mas ele tinha uma ousadia, irmão. Teve um homem lá que estava apontando lá na igreja, sabe o que ele falou? Entrega esse homem a Satanás. Se você ouvisse um pregador falar assim, você ia achar o quê? Não é possível. Mas ele estava falando sério. Não é a carne que ele quer? Deixa destruir a carne para o espírito dele ser salvo. Tira do meio de nós esse profano, esse impuro. Falou, Ele era de Deus, você está entendendo? Então a gente tem que vigiar para a gente não pecar. Se eu estou sendo corrigido, mas está dentro da palavra, então o errado está quem? Eu não ia estar errado. Você está entendendo? E se sou eu que estou errado, não tem que ficar chateado com ninguém, eu tenho que me consertar. Eu vou ficar chateado com o meu pastor porque ele está me ensinando certo. Eu vou para a escola, aí eu não sei escrever. Aí a professora está me ensinando um A, I, O, U para eu começar a escrever. Aí ela vai juntar lá as letrinhas. Ela vai botar o O com o I. Aí vai me ensinar, esse aqui é o O, esse é o I, faz oi. Oi, aí vai me ensinar. Aí vai me perguntar, vem cá, o O com o I faz o quê? Eu faz ai. Não, peraí. Faz oi. Aí eu vou ficar chateado com ela. Vou ficar chateado com ela que ela me corrigiu porque eu fiz errado. É bem complicado, você nunca vai aprender, né? Aí você fica chateado quando tua mãe te tirar daquela escola, não quer mais ir naquela escola, tu vai para outra. Aí a outra vai tentar te ensinar, você também não quer. Você nunca vai aprender. Infelizmente, ela não quer aprender, entendeu? Até as professoras tem hora que elas, entendeu? Elas perdem um pouquinho a paciência, está falando, entendeu? Já te expliquei, oi. Você não está prestando atenção no que eu estou te ensinando, entendeu? E os alunos aprendem, amanhã ou depois fica até feliz com a professora. Ainda bem que a professora me ensinou, hoje em dia eu sei, já passei de sério. Entendeu? Mas é assim que funciona. Então, se a gente não for humilde para aprender, infelizmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. A nossa mensagem hoje está lá no livro de Josué. Vamos lá. Você que está, pastor, tem hora que me bate um desânimo, eu já orei, sabe? Às vezes eu fico olhando assim para os problemas, para as circunstâncias e me sinto meio cansado, meio desanimado. Vamos lá para o livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Amém, rapaz? Barulho de boca. Aí, Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Amém? Aí, ela aí, pessoal, olha o que está escrito aí, ó. Acharam? Gente, abre seu coração para você entender. Se você não entender, Jesus falou ouvir e entender. Ele disse assim, ó, Deus fala a Josué e faz o que, pessoal? Anima. Vamos dar uma paradinha aqui. Naquela época, Deus falava com quem? O Josué está aqui. O Josué está vivo. Hoje ele está falando comigo e com você. Porque às vezes Deus percebe que você está numa batalha, de repente pela sua família, pela sua prosperidade, sei lá, pelo seu casamento, que você já está um pouco cansado, que você já está um pouco desanimado. Entendeu? E nós não podemos parar. Eu, você sentir que está um pouco desanimado, às vezes você vai lá e ora, Senhor, tira de mim o desânimo, fortalece, porque você vai chegar lá. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que o demônio, quando ele vê que você está decidido mesmo
a vencer, que você não vai voltar atrás, que você está decidida a lutar pela sua família, que você começou a orar mesmo, porque o negócio tem gente que às vezes não vence porque você quase não ora. Jesus disse o quê? Todo aquele que pede, recebe, gente. Você tem que pedir. Se você não pedir, é igual eu estava lá deitada lá, vê que choveu quase a noite toda, não foi? Aí eu fui olhar a previsão do tempo, não sei se vocês viram a previsão do tempo. Estava dando ali que ia chover até 10 horas da manhã, direto. Chuva, 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 chuva. Aí eu acordei, era 4 e pouco da manhã, aí eu fui e fiz uma oração, eu falei, Senhor, isso aí é o homem que diz, mas a tua palavra, a última palavra é do Senhor. Para acessar um pouquinho essa chuva aí, esse negócio de previsão do tempo, com tempestade lá para São Paulo, Senhor, quem manda é o Senhor, acaba que esse troço está amarrado no Jesus, vai chover, fazer sol, segundo a sua vontade, não para destruir ninguém, não é do Senhor, porque Deus disse que não veio para destruir as almas, Jesus falou isso bem claro na Bíblia, ele veio para salvar. Tem gente que tem uma catástrofe, uma tragédia, olha a mão de Deus, que mão de Deus, mas se Deus quisesse, ele acabava com o mundo em um segundo. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que os servos dele estão por aí espalhados aí para pregar o evangelho, para salvar as pessoas. Agora, um dia vai chegar o dia da tribulação, a pessoa não quer mais, Deus sabe que aquele que tinha que se converter já se converteu, quando ele levar a igreja, é isso mesmo. Aí vai vir o que tem que vir do Apocalipse, mas não é agora. Entendeu? Deus não falou isso. Então, isso aí é espiritual, ninguém ora, ninguém pede, aí o bichinho fica à vontade, faz cair um raio ali, mata 100, entendeu? Ninguém está orando. Ainda bota a culpa em Deus, é o raio de Deus que fez. Foi ele que usou o raio. Você está entendendo? Ele não usou lá o mar para tentar afundar os discípulos. Aí eu fiz a oração, daqui a pouco a chuva ficou, e aí, acabou a chuva. Aí Deus falou no meu coração, tá vendo? Às vezes as coisas tão simples, é só pedir. Mas né, você não acorda agora de madrugada, não pede, aí continua chovendo, mesmo ninguém pede, entendeu? Você tem que pedir, que a chuva é um exemplo, a mesma coisa que problema na sua vida. Você está com problema, você não ora, vai continuar com problema toda a vida. E quando você ora, desiste fácil. Deus sabe de todas as coisas, o tempo, o modo, a hora certa. Entendeu? Só que muitas das vezes a gente tem um péssimo costume, a gente tem um péssimo hábito, o ser humano tem. Falar não, isso aí é uma coisa terrível do ser humano. Qualquer um, até eu. A gente tem um péssimo hábito de orar e querer logo ver alguma coisa. A gente não confia em Deus que Ele está trabalhando. Ele trabalha no silêncio, nem diz a Cassiana, né? Você quer ver, então você não vê, para você não está acontecendo nada. Aí você para de orar, desanima, desiste, mas não. Muitas das vezes, quando você chega a ver, Deus já fez a obra de dentro para fora. É igual o meu marido, quando eu orava pelo meu marido, 5 anos para esconder. Gente, eu estou falando diante de Deus, eu orava, me jejuava, clamava, consagrava, quando eu olhava para ele, a mesma coisa. Aí eu orava, não clamava, olhar para ele, mesma coisa, uma coisa. 5 anos. Tinha hora que eu falava, meu Deus, não é possível, mas não dava não, gente. Antes que mudar, eu tinha mudado, já orei, já dei joelho, já orei de cabeça para baixo, já fui um monte, não é possível, o negócio não muda não. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu ficava assim de boca aberta, eu olhava, mesma coisa. Não tinha um sinal que estava mudando, nada. Nem uma fagulha. Entendeu? Aí quando foi um dia, ele chegou perto de mim, ele a gente estava separado, ele estava fora de casa. Ele chegou perto de mim, normal, mas ele ia lá em casa. Aos finais de semana, ele ia lá. Ver no caso, eles eram de criança, né? Mais jovem, ver os meninos. Só que a gente só não dormia junto. Eu dormia com as meninas e ele dormia comigo, a gente não dormia junto. Aí, uma vez ele chegou lá no final de semana, normal, conversando com as crianças e tal. Aí ele me chamou para conversar, mas sabe o que eu parecia? Se você olhasse assim, tinha um sintoma que estava mudando.
Mas era normal que às vezes ele me chamava para conversar sobre espelho, né? E aí, tá faltando alguma coisa aí? Aí eu sentei para conversar com ele, não sei o que é. Foi o quê? Porque eu pensei direitinho e eu resolvi escutar o conselho do pastor. Eu queria ver se você me aceitava de volta, porque eu queria voltar para casa. Eu tomei até um susto, né? Deve estar fingindo. Na minha mente, deve estar fingindo. Não, porque eu queria agora caminhar direitinho com você e tal. E assim, já está tentando me enganar. Mesmo assim, ainda fiquei alguns dias desconfiada. Eu liguei para o pastor assim, não. Não sei se é verdade, se é mentira. Mas Samuel veio conversar comigo, eu vou voltar para casa e tal. Eu estou meio desconfiada. Aí o pastor, desconfiada, falei, você não pediu isso a Deus? Eu pedi, né? Não, Deus está agindo, tá? Não é o diabo, não é Deus, tá? Aí ainda ficou para lá alguns dias lá, que eu vou resolver os negócios das minhas coisas lá para me pegar e tal. Depois ele voltou para casa. Ele voltou para casa, mas não ia na igreja. Não ia na igreja de jeito nenhum, só eu que ia na igreja. Entendeu? Aí vai eu de novo, eu orando, jejuando, mas não dava um sintoma. Eu orava e jejuava, ficava esperando para ver se ele ia. Nada. Eu vou lá na igreja, tá? Para ver se ele fala alguma coisa. Tá, vai lá, tchau. Eu falei, Jesus, o negócio tá certo. Aí não parei nada, ele não deu um sintoma, não falou nada. Aí quando foi um dia de domingo, eu acordei de manhã, como eu sempre costumava para a igreja, minha roupa e tal. Aí ele, vem cá, só para você dar uma passadinha numa blusa para mim? Não, eu falei, não. Também não falou nada, um dia eu falei, vai sair? Eu vou. Eu falei, ah, tá. Eu ia perguntar para onde eu vou, não, eu falei, não, para onde você vai? Eu vou para a igreja com você. Aí veio para a igreja. Aí depois disso, ainda passou um ano dormindo na igreja. Ele ia para dormir. Aí dormir, que era uma coisa. Tu lembra disso, não lembra? A gente olhava ele a dormir, o diabo não deixava ele dormir de jeito nenhum. Vamos matar, gente. E aí eu orando, jejuando, assim, em nome de Jesus, hoje ele não dorme na igreja. Eu naquele jejum, naquela expectativa, né? Aí quando a gente chegava lá, daqui a pouco ele... Já? Já. Nada, ele dormia, ganhava coisa tudo. É sério, não era sono normal, não. Era um sono padrão, é? Dormia os dois, aí ela sempre foi de dormir na igreja, ela dormia no colo, sempre dormia no colo do pai. Aí dormia os dois. E às vezes eu dava uns pãozinhos nele, ele acordava. Aleluia, glória a Deus, ficava. Gente, coisa séria. Mas aí depois de tanto eu orar, jejum, aquela coisa toda, aí por fim a gente foi para a igreja, um culto, ele ficou todinho acordado, prestando atenção. Eu falei, opa, Deus ouviu o meu oração. Aí ele para lá que passou, eu nunca mais dormi na igreja. Aí Jesus foi entrando, ele foi mudando. Meu marido, ele era muito áspero. Ele era muito grosseiro comigo, com as crianças. E isso aí atrapalhava até ele, né? Porque a Bíblia diz que o marido não deve se irritar com a esposa. Um homem que maltrata a mulher, a oração dele nem sobe. Então as coisas dele davam tudo errado, gente. A minha não dava não, porque eu estava na palavra, mas as dele estavam. Ele estava morando comigo cheio de problema. Entendeu? Morando comigo cheio de problema, ficou desempregado, cheio de conta, tudo dando errado, aquela coisa toda, e eu sabia que era o jeito que ele me tratava, mas eu não podia falar nada com ele, só orava. Meu Deus, abre os olhos dele, ajuda ele a entender que é pecado tratar a mulher mal, os filhos mal. Aí depois de um tempo, ele ouvindo a palavra, graças a Deus, Deus entrou no coração dele, ele passou a entender. Aí sim, ele passou a me tratar bem, passou a tratar a menina bem também. Olha o que Deus fez na vida dele depois que ele passou a tratar a gente bem. Deus abriu uma boa porta de emprego. O patrão dele tinha ele como filho. Entendeu? O patrão dele gostava mesmo dele. De verdade. Botou até o nome do filho dele de Samuel.
O Samuel trabalhava lá, ele chamou o Samuel dentro do escritório, o patrão dele era maçom, ele e o filho dele. E Samuel conseguiu ganhar eles para Jesus, maçom. Aí, Samuel, vem cá, no escritório, Samuel lá. Aí, Samuel, me explica aí, quem foi esse tal de Samuel? Todo mundo fala da Bíblia, o seu nome Samuel também. Samuel botou seu nome por causa dele? Foi, me explica aí quem é esse cara aí. Aí Samuel falou, Samuel é um profeta e tal. Aí, gostei dessa história, o nome do meu filho vai ser Samuel. Eu gostou de Samuel. Aí Samuel ficava assim, olha o testemunho e tal. Ele sempre falava para o rapaz lá, rapaz, olha o testemunho. Aí ele chamou ele lá do Samuel, vem cá no escritório. O que é esse tal de mau testemunho aí? Me explica aí. Samuel foi ganhando ele para Jesus. Coisa séria. Depois, Samuel estava lá com o nome todo funhanhado, conseguiu acertar, né, limpar o nomezinho dele lá. Mesmo assim, ele estava com o nome sujo, não era nem por causa dele. Na verdade, não era por causa dele. É um processo que até hoje ele não conseguiu concluir. Teve uma empresa lá e ele saiu da empresa. E a empresa não deu baixa no cartão naquele banco. Tinha que ter dado baixa, né? Porque ele não era mais funcionário lá. Era a empresa que tinha que dar baixa. E a empresa não deu baixa, ficou aquele junto correndo, aí o banco foi e botou o nome dele no SPC. Aí ele foi e botou a empresa na justiça, porque ela que tinha que resolver isso. Porque não foi culpa dele, entendeu? Só que a advogada, não sei o que a advogada fez lá, eu sei que não ficou na justiça, ele não conseguiu resolver, mas depois ele conseguiu, né, negociar e conseguiu limpar o nomezinho dele, conseguiu tirar a carteirinha dele de motorista, Deus provou um carrinho. Olha, a vida dele começou a mudar. Você entendeu? Ele estava feliz da vida com Jesus, mas ele também teve que se esforçar para obedecer. Tem gente que quer ser abençoado, mas não se esforça. Ele tinha que se esforçar para tratar a mulher dele bem, os filhos, porque ele era um pouco grosso, ignorante, entendeu? Mas graças a Deus, Deus tirou aquele troço do coração dele. Porque o diabo é sujo. Ele quer fazer você pecar. Ele conhece a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse. Ele não consegue fazer você prostituir, ele não consegue fazer você roubar, ele não consegue fazer você pecar lá fora, ele vai tentar fazer você pecar dentro de casa. A mulher não sendo submissa ao marido, aí pronto, fez ela pecar. O marido sendo grosso com a mulher, fez. Os filhos não obedeceram aos pais, pronto, fez pecar. Você está entendendo? Tudo isso ele vai tentar fazer, ele vai tentar jogar um com o outro dentro de casa, ele vai fazer você enxergar o seu marido cheio de defeito, ele vai fazer você enxergar a sua mulher cheia de defeito, ele vai fazer você enxergar o seu pai, sua mãe, seu filho cheio de defeito, que é para você ficar olhando defeitos, julgar, ficar chateado ou até mesmo ficar repreendendo a pessoa dentro de casa. Isso é um pecado, às vezes a gente fala, a pessoa não aceita. Por causa disso que a Isis morreu, que a Bíblia diz o seguinte: o profeta não é reconhecido. O que você vê de errado na sua família, você é um atalaia, você é um vigia, você tem que levar Deus em oração. Você está falando para a pessoa errada, não é para você ir em cima da pessoa e falar, é para você ir orar. E Jesus já falou isso várias vezes, mas isso às vezes está entrando na cabeça da pessoa. A pessoa não entende, aí o filho vai repreender a mãe. Está certo isso? E foi, irmão, podia ter ido orar. Aí sim, Deus ia ouvir ele ou ela. Você está entendendo? E até as mães mesmo, filho já é adulto, não adianta você ficar atrás dele falando que está certo, está errado, vai orar. Está vendo que o marido está fazendo os troços esquisitos, está mentindo, aquilo ali não é de Deus? Eu vou orar, vou jejuar, vou repreender aquele espírito e vice-versa. Mas só que tem uma coisa no ser humano que é terrível, ele não consegue ficar quieto. Parece que a boca dando uma cosquinha, não sei, você tem que falar, você vê, parece que a boca é conjugada com o olho, porque você vê, você quer falar, e não é para você falar. Você está entendendo? Você sabe que se você falar, você vai ajudar mais, escuta, piora. Daqui a pouco há um mal-estar entre você e a pessoa dentro de casa. Às vezes a pessoa também já não está no bom dia, não vai gostar que você falou, né?
Quer cortar um com o outro. O diabo faz isso. E você tem que ter cuidado. Vamos no livro de Josué, mas vou te mostrar um negocinho lá no livro de Mateus, rapidinho. Cuidado dentro de casa, sabe por quê? O Balaão e o Balaque, sabe o que ele fazia? O Balaque estava convencendo o Balaão a ver defeito no povo de Deus. O diabo, ele faz isso. Ele fica tentando fazer você ver defeito no seu parente dentro de casa. Você não enxerga nada que a pessoa faz de bom, só o que faz de ruim. Você está focado no erro, no defeito da pessoa. Você não consegue ver a qualidade. Isso é muito sério, gente. Às vezes a pessoa faz por você, a pessoa faz tudo certinho. Uma coisa que ela faz de errado não presta mais. Não é assim, gente. Glória a Deus. Às vezes a mulher é uma boa esposa, cuida do marido, né? É carinhosa, faz aquele papazinho lá, porque de vez em quando a pessoa não é todo dia que a pessoa está bem, tem um dia que a pessoa não está muito legal, também nervosa, sei lá, ou acaba travando o outro, pronto, já não presta mais, mas é uma boa pessoa, ele só não estava legal naquele dia. E daí? Você não pode perdoar seu irmão, orar por ela, orar por ele, você está entendendo? É igual o marido também, o marido às vezes também é um bom marido. Trabalha, trabalhador, não é mulherengo, não é se ver. Mas às vezes tem um errinho que se você deixar, o diabo vai fazer você ficar olhando só para aquele erro. Aí depois que separa, outra pessoa morre, é que o casal vai ver a qualidade do outro. Só consegue ver depois que separa. Quando está junto, só enxerga os erros. Não pode ser assim. Você está entendendo? Meu pastor estava dando um exemplo da maçã. A maçã, ela toda boazinha, e tem um pedacinho assim que tá ruim. Você vai jogar a maçã toda fora por causa daquele pedacinho ruim? Não, você corta aquele pedacinho. Você está entendendo? E aproveita o restante da maçã. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa trabalhadora, você te trata bem, a pessoa não te bate, não te trai. Mas a pessoa não é perfeita, irmão. Entendeu? Tem uma beiradinha que você ora, releva, Senhor, me ajuda nem a orar para isso aí, porque. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Isso aí não é só marido e mulher, não. É todo mundo, é teus filhos. Teus filhos são uma bênção, né? Te obedecem, mas eles não são perfeitos. De vez em quando eles dão uma escorregadinha. Seus pais, todo mundo, não existe ninguém perfeito. Falar que eu sou perfeito, você está brincando, não existe. Entendeu? Então, você para de olhar para aquela partezinha que está ruim e olha para a partezinha boa. Ontem eu vi um cartazinho que passou aqui no Face, do cara com uma fatia de bolo na mão, todo feliz. Aí estava falando assim, a alegria daquele que está olhando para o que tem, uma fatiazinha de bolo, o cara todo feliz. E o outro com o bolo inteiro faltando uma fatia, o cara triste. É a tristeza daquele que está olhando para o que falta. Poxa, ele tinha um bolo inteiro, ele estava incomodado que estava faltando uma fatia do bolo. E o outro que não tinha um bolo, ele já estava todo feliz que tinha uma fatia só. Então, às vezes, você fica olhando. Tá entendendo? O erro, você não está olhando para as qualidades do outro. Então, por isso que Jesus falou isso aqui, ó. Tá com o celular aí, tá? Por isso que Jesus ensinou isso aqui. Presta minha atenção. Já nem precisou pesquisar, aparece aqui na parte. É Mateus 6. Acharam? O Mateus 6, versículo 22. Acharam? Gente, prestem bem atenção. O que eu estou falando com vocês, eu tenho certeza absoluta
pessoa, eu vivo isso que eu estou falando. Às vezes, quando tem uma pessoa, tem um parente que está fazendo um troço errado, aí eu vou orar. Eu não vou lá falar nada para a pessoa, entendeu? Ah, mas você quer isso que está fazendo? Isso não é de Deus? Irmão, se você parar de fazer isso, você vai ser feliz. Se você te dá uma paz, dá um sossego, você fica feliz com Jesus. Sabe por quê? Você está agradando Jesus. Você é sábio. Para Jesus, você é uma pessoa sábia. Agora, tudo que você vê de errado, você vai lá, isso atrapalha a libertação da pessoa. Atrapalha você. Daqui a pouco a pessoa vai te acaba perdendo a paciência e te tratar mal. Aí você vai ficar chateado com a pessoa. Você está entendendo? Não faça isso. É espiritual. Se é espiritual, vamos orar. Por isso que Jesus falou que a nossa luta não é carne e nem sangue. Então, se não é carne e sangue, adianta eu falar alguma coisa da pessoa? Não adianta, tem que orar, pessoal. Orar, repreender aquele mal. Entendeu? E mesmo se for uma pessoa, pastor, eu sei que não é o diabo. É a pessoa mesmo é o jeito dela. Mas se você conversar com Jesus direitinho sobre essa pessoa, Deus vai lá e vai convencer ela. Porque Deus, o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Não é você que vai convencer, é Deus. Gente, põe isso no coração. Que Jesus ensinou, o profeta não é reconhecido na própria parte. Para com esse mania, com esse costume. O demônio, sabendo que você é para arruinar você, ele vai sempre tentar fazer você fazer isso. Para de vir, falar, vai orar. Seja sábio, seja sábia. Entendeu? É isso que Deus está mandando você fazer. Eu faço isso. Tem pessoas que chegam, fulano está fazendo isso, eu não vou lá falar nada para a pessoa. Eu oro, daqui a pouco vem um resultado, fulano mudou, fulano mudou. Fulano não está fazendo mais isso. Porque é isso que Deus está mandando fazer. Agora, se fizer o contrário, dá não. Você acaba pecando. Você está fazendo uma coisa que Deus falou que você não vai fazer. Entendeu? Então ele está falando aqui, lá no Mateus 6, versículo 22. Acharam aí, pessoal? Olha só, preste atenção. A candeia do corpo são o que, pessoal? Os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se você tiver os seus olhos bons, você só vai viver em paz. O seu corpo todo vai ser Jesus Cristo, porque Jesus é a luz. Você vai ser uma pessoa iluminada pela palavra, iluminada pelo Espírito Santo. Pastor, o que é os seus olhos bons? É você que você não fica olhando o erro, o defeito dos outros. Você está entendendo? O erro, o defeito que você vê, você só guarda ele. Por exemplo, viu uma coisa errada. Opa, mais uma coisa para melhorar. Vou botar aqui no armazenamento aqui. Entendeu? É isso que você vai fazer. Você vai te segurar, vai orar. Ah, Senhor, ajuda essa pessoa a dor e tal. É isso que você vai fazer. Mas não é para você ficar focando naquilo ali, ficar chateado com a pessoa por causa disso. Não. Jesus chamou a gente para a gente ajudar o outro, consertar o outro, ajudar o outro a se consertar. Então, se a gente fica olhando o erro, defeito, criticando, julgando, você não vai ajudar a pessoa com isso. Você vai ajudar se você orar por ela e amar ela. Você está entendendo? Você tem que amar a pessoa ainda no pecado como Cristo te amou. Quando Jesus te amou, você veio lá do mundo todo lambrecado. Talvez você fazia coisa até pior do que aquela pessoa ali, ou igual. Ou também fazia a mesma coisa, e Deus te amou assim. Ele amou você assim mesmo. Sabe qual é a intenção de Jesus? Ele recebeu você, te amou e disse assim, vou consertando ela, ou ele. Entendeu? É igual você tem que abraçar seu irmão, abraçar sua irmã, amar ele, amar ela. E esses errinhos assim, eu vou consertando em oração. É isso que você tem que pensar. Sim ou não? Se você parar para analisar, não consertaram você 24 horas, 48 horas atrás de você te corrigindo. Não fizeram isso com você? Aí você foi corrigido na igreja. A igreja não foi. Deus está usando, mas não ficaram dentro de casa, olha.
Tu viu lá, o pastor falou, isso é pecado. Olha, isso aí não é pecado assim, não precisa disso, não há necessidade disso. Se você orar, o próprio Espírito Santo vai convencer a pessoa. Você entendeu? Você tem que ver como que você se converteu. Como que Jesus converteu você? Foi assim? Não, então você tem que converter o outro como Cristo te converteu. Apresentando a palavra, pregando, né? Deus chamou esse ministério para você pregar, você vai orando, fazendo jejum, que a pessoa vai mudando. É isso, é desse jeito, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigir sentinela. Se Jesus não mudar o coração daquela pessoa, eu não vou mudar. Então, tem que ser ele. Isso é até um erro. É um erro por quê? Porque Deus fica impossibilitado de libertar o seu país, porque você acaba sendo um pouquinho orgulhoso, desculpa eu falar, porque você tenta tomar o lugar de Deus. É como se você falasse, você corrigisse, você fosse resolver o problema. Não é assim. Porque a libertação, o único que pode fazer isso é Deus. É Jesus. Jesus é o único que tem poder para libertar. Você orou a Deus, você clama a Deus, Deus vai lá, pode deixar comigo que eu vou resolver isso. A mulher cananeia, ela deixou a filha dela em casa e ela foi buscar Jesus. E ali ela se humilhou, ela pediu, ela clamou. E Jesus falou assim, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo conforme você deseja. Quando ela chegou em casa, a filha dela estava liberta. Jesus não precisou nem ir na casa dela. Deus enviou, mandou um anjo, vai lá e resolve essa situação dela lá. Acabou, irmão. A filha estava liberta. Sim ou não? Não precisou Jesus ir lá, não precisou ela ficar lá. Ô, minha filha, esse demônio está entrando porque você não sabe. Não adianta isso, gente. Ela foi até Jesus. Jesus, com todo o poder e autoridade, mandou o anjo lá e libertou a menina. Entendeu? Se ela tenta libertar aquela menina do jeito dela, fulano, ela não ia conseguir, pessoal. É isso que a gente tem que entender. A gente está errando algo, como Jesus disse, que a nossa luta não é carne e sangue, a nossa batalha é em oração, em jejum. Para de ficar olhando, querendo consertar os outros. Você não vai conseguir fazer isso. E o mundo, para com isso. E você está tomando frente de Jesus. Jesus fica triste. E você está querendo consertar no lugar dele. Não, como? Você tem mais poder do que Jesus para consertar alguém. Você está entendendo? Que eu não posso querer tomar o lugar de Deus? Não posso. Jesus vai olhar para mim, filho, agora você conserta as pessoas, entendeu? Mas eu não. Não é assim, gente. Glória a Deus, o que você está vendo de errado, Deus está deixando mesmo você ver, mas que é para você ir orar. É isso que Deus quer que você faça. Você vai orar. Você é uma pessoa de Deus, Deus vai te ouvir e vai resolver a situação. Sim ou não? É isso, daqui a pouco você vai olhar, a pessoa está mudando. Você, opa, insistir, a pessoa não me ouviu, mas agora eu orei, ela está fazendo tudo. Obrigada, Senhor. É isso, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Os olhos bons, você não fica olhando defeito nos outros, o erro dos outros, você não fica fazendo isso. Você procura sempre olhar o lado bom, entendeu? Você, não, peraí, Deus não falou para me julgar. Então o que está de errado eu vou orar, mas fulano é uma bênção. Entendeu? Aí ele diz, se porém os teus olhos forem maus, olha os olhos maus que dá, pessoal. O teu corpo será tenebroso. Tu sabe o que é uns olhos maus? Tudo você vê defeito. Tudo que o outro faz está errado. Você só vê o que o outro faz de errado, você não vê o que a pessoa faz de bom. E se você não vigiar, você vai afundando. Porque você fica olhando, você vai vendo coisa errada dos outros, você fica tentando consertar. E aí você vai entristecendo as condições. Não é para você fazer isso, é para você orar. Você entendeu? Tem que parar com isso, Senhor. Santifica os meus olhos.
Me ajuda que meus olhos sejam bons. Me ajuda a parar de ficar olhando erro, TV, pecado dos outros. Pecado dos outros é só para melhorar o Senhor, só isso. Me ajude a amar o meu irmão, amar a minha irmã, ainda no pecado, como o Senhor me amou. Vocês pedem isso a Deus? Fala a verdade, porque eu peço. Quase todas as minhas orações eu peço isso a Deus. Se não, já pensou eu como uma pastora? Eu escuto cada coisa cabeluda. Eu ia ficar, não sei, pensando que me engana. Você está entendendo? Tadinha, tá pensando que eu não sei o que ela está fazendo. Não, irmão. Entendeu? Eu tenho que amar a pessoa. Eu brinco, rio, converso, vou orando. Eu sei que não é ela, não demônio, entendeu? Meu negócio é o diabo, não tem nada a ver com ela. Ela, vamos fazer o lanche, vamos embora. Entendeu? Às vezes eu sei que o pecado escandaloso aquela pessoa, mas o negócio não é ela. O meu negócio é o diabo. Eu quero tirar o diabo da vida dela, é diferente. Então não adianta eu sentar ali para tomar café, eu estou sabendo. Não, daí, irmão, você só vai piorar as coisas. Entendeu? Você já está nervoso, nervosa, que não está conseguindo sair daquele pecado. Vai acabar te tratando mal também. Não é assim não, gente. Aprenda a sabedoria de Deus. Seja sábio, viu? Vou orar. Segura, vou orar. Viu? Segura, vou orar. E Deus faz. Você vai ver sua resposta mais rápida. O resultado é mais eficaz porque você está em obediência. Você não precisa se estressar. Entendeu? Coisa que a pessoa... A maioria das discussões dentro de casa, o problema é por causa disso, que a pessoa vai e fala, e o outro não gosta. Aí pronto. Daqui a pouco está um de com o outro. A maioria é isso. Entendeu? Eu sei disso. Então, ele vai falando aqui, se porém os teus olhos forem maus, né? Você só enxerga defeito no outro, só enxerga o erro dos outros. O teu corpo será tenebroso. Se por tanta luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Você está entendendo? Aí vai se escurecer tudo. O que você vai ficar? Você sai da palavra, você fica em trevas. Porque Jesus é a luz. Então, toda vez que eu saio da luz, que eu saio da palavra, eu acabo ficando nas trevas, no escuro. Daqui a pouco eu não estou enxergando mais nada. Só eu que estou certo. Só eu que não tenho defeito, todo mundo tem. Aí, como é que fica a situação? Gente, eu vou te dar uma dica que vai servir muito para você. Olha você, cuidado com você. Você que está sendo responsável pela salvação da sua família. Olha por você. Cuidado com o demônio enganar você. O erro dos outros é só para você orar, só isso. Se preocupa mais com você não pecar. Você está entendendo? E vai orando pelo outro. O outro é orar e entregar na mão de Deus, mas você tem que vigiar. Entendeu? O diabo não escurecer a sua visão, não jogar você com outras pessoas, fazer você ficar olhando o erro, o pecado dos outros. Assim não você começa a julgar o outro, você também está em pecado, você está julgando. Você está entendendo? Você tem que vigiar essas coisas. Escuta o que eu estou te falando, que você vai ser feliz. Glória a Deus. E lá no livro de Josué, capítulo 1, vamos voltar lá. Acharam aí, pessoal? Ele está falando assim, ó. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, olha o que ele disse, ó. Moisés, meu servo, é morto. Não é isso? Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Josué, ele tinha acabado de perder o Moisés. Moisés foi para a glória.
E por causa disso, ele andava um pouco desanimado. Às vezes você pode não ter perdido ninguém, mas às vezes você pode ter perdido a sua esperança. Pastor, já orei. Você pode ter perdido a sua força. Pastor, tem hora que parece que eu não tenho mais força para lutar. Como Josafá, né? Josafá, ele diz assim: Senhor, em nós não há mais força perante essa grande multidão que vem contra nós. Que às vezes é tanta coisa que o diabo tenta levantar na sua vida para te tirar de Jesus, quando às vezes tem hora que você pensa que não vai dar mais. Mas você tem que entender o seguinte, que quando chega no seu limite, quando parece que não vai dar mais, que acabou suas forças, que não tem mais jeito, é a hora que Deus entra em ação. Vocês estão entendendo, sim ou não? Muitas das vezes, Deus, ele aparece no nosso limite. Porque Deus, ele apareceu no limite do Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi aquela fornalha. Ele apareceu no limite de Daniel, quando foi jogado naquela cova. Ele apareceu no limite de Josafá. Quando ele está cercado, ele disse: Senhor, não há mais força. Quando não tinha mais força em Josafá. Então, muitas das vezes, pessoal, Deus, ele aparece no seu limite. Quando você acha que não dá mais, que acabou tudo, você passa, eu não tenho mais força. É a hora que ele aparece. Você entendeu? Sim ou não? É a hora que você já está pensando, não é possível, não vai dar mais, eu vou ter que parar por aqui. É a hora que Deus se apresenta para você. É a hora que Deus se apresenta para você para resolver aquele problema. Na hora que você pensa que não dá mais, que você não tem mais força. Eu vou mostrar isso para você. Eu acho que os bebezinhos, eles não têm, assim, condições de escolher, né? Porque se os bebezinhos tivessem raciocínio, eu acredito que eles iam fazer um protesto contra a vacina. Sabe? Ia se juntar tudo quanto é bebezinho, iam fazer um protesto contra esse troço de vacina. Tadinho, pequenininho, eles agulharam grandão, né? Eles iam falar... Ele ia fazer um protesto e sair pela rua para acabar com esse troço de vacina. Lá no 2 Coríntios 12, hoje também, cara, o bicho não sabe de nada, não está entendendo nada, de repente, não, está ali em paz, quentinho no colo da mãe, de repente, uma mulhada do nada. Ele deve ficar pensando assim, o que eu fiz com esse pessoal? Do nada ele me atacar com aquele negócio ali. Eu no colo da minha mãe, do nada ele me atacar com aquele troço ali na mão. Ai, Jesus. Lá no 2 Coríntios, acharam aí, pessoal? Em nome de Jesus, eu profetizo que ele vai ficar quietinho. 2 Coríntios 12, 9. Acharam aí? Sim ou não? Olha o que está escrito aí, ó. Jesus disse, né? Ele disse, ó, e disse:
A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde, pessoal? Na minha fraqueza, tá vendo? O poder de Deus, ele entra em ação na sua vida, na sua fraqueza. Quando você acha que acabou, pastor. Dá mais não tem mais força, estou cansado, estou meio desanimado. Aí é que Deus começa a agir. Ele viu que para você não dá mais, igual Josafá. Quando não dava mais, Josafá não tinha mais força. O que ele mandou falar para Josafá? Josafá, não tereis mais que pelejar. Vai descansar, Josafá. Parai agora, só ficar em pé. Fica prostrado, caído, não. E veja a salvação do Senhor. Que essa peleja não é mais sua, agora é minha. Se Deus vê que não está dando mais para você, pode ter certeza que Ele vai assumir aquilo ali. Agora é comigo. Ai, quando ele fala isso, sai de baixo. Não dá mais pro diabo, não. Entendeu? Sim ou não? Ele está falando aqui. A minha graça te basta. Você sabe o que é graça? É o favor que você não merece. Aí você, mas eu pequei, eu errei, mas você, Jesus falou, né? Se você for fiel e confessar os seus pecados, serei fiel e justo para te perdoar. Aí você vai lá, pede perdão a Deus, mas pai, eu errei, mas eu estou cansado, preciso da tua ajuda. Ele, além de te perdoar, ele cobre você com a graça dele, que é o favor que você e eu não merecemos, mas ele faz porque nos ama. E aí ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Deus começa a agir na sua vida. Mas deixar você ser destruído, ser derrotado, Deus não vai deixar você fazer isso. Entendeu? Não vai. Aí vamos voltar lá. Isso que eu queria te mostrar aqui, entendeu? Vamos voltar lá para o de Josué. Então, ele viu que Josué estava meio desanimado, tudo, porque perdeu Moisés. É como eu estou falando para você. De repente, você não perdeu Moisés, mas você perdeu a sua esperança. Você perdeu a sua fé. Você perdeu o seu ânimo. Você perdeu a sua alegria. A esperança de ver as coisas mudar. Você está entendendo? E o que Deus falou com Josué? Levanta-te. Primeira coisa que Deus manda você fazer é você se levantar. Porque você não tem como vencer caído, prostrado. Por isso que o diabo, ele tenta trazer para você uma depressão, uma tristeza, um desânimo, ele quer derrubar você. Botar você para baixo, porque você caído. Como é que uma pessoa luta caído? Me explica. Como é que você vai vencer uma batalha se você está lutando caído? Por isso que é naquele negócio de como é que é? Eu não sei falar daquele, não, é ringue, que é negócio de luta. O cara cai, o pessoal vai lá, passa água, faz de tudo para o cara levantar. Ainda tem um tempo para ele levantar, já vai contando lá. Se ele levantar para lutar, a luta continua. Se ele continuar prostrado, acabou a luta, mas perdeu a luta. Entendeu? Então a gente não tem como vencer caído. Por isso que ele falou aqui, vamos lá, vamos repetir isso aqui. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Fala, levanta-te. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tem dado, como eu disse a Moisés. Sabe o que é isso? Você está aqui na igreja. Você tem uma autoridade de Deus aqui dentro da igreja. Você sai da igreja, você está no supermercado. Você é uma autoridade espiritual no supermercado. Tem uma briga, uma confusão dentro do supermercado. Você chega no cantinho, demônio, em nome de Jesus, eu estou te amarrando. Aqui você não vai fazer mais nada disso. Solta essas pessoas que estão brigando, então daqui a pouco acabou. Se você vai
numa farmácia, você vai no shopping, aonde você for dentro da sua casa, você é uma autoridade espiritual lá. Porque ele diz que todo lugar que você botar a planta do seu pé, você domina aquele lugar espiritualmente falando. Ali você é uma autoridade, ali você amarra o demônio sai. É você que domina ali espiritualmente falando. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó. Em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto até este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, não é isso? Aí ele está dizendo, preste bem atenção, pessoal, ninguém susterá diante de ti. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui está falando do mundo espiritual. A Bíblia não diz lá no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Todos esses, nenhum desses vai te resistir. Pode ser um demônio considerar, vamos lá no impacto, né? Que diz demônio forte é Jesus. Mas tem aqueles nobres do inferno, são aqueles que acham que são o cara. Você está entendendo? Pode vir o que vier, não vai conseguir resistir você todos os dias da sua vida. Pastor, mas por que não vai? Porque Deus é contigo, é diferente, gente. Enquanto Deus for o seu Senhor, não tem como o diabo vencer você. Por isso que ele faz de tudo que é para você abandonar Jesus. Se fosse você não ficar mais em porcaria de igreja, não adianta nada. Você ora, não muda nada, vai para a igreja por quê? Ele faz de tudo você abandonar Jesus. Ele sabe que com Jesus ele não vai conseguir vencer você. Ele tem que tirar você de Jesus. Quantas pessoas o diabo já tirou da igreja? É que a gente não fala. Porque o meu pastor ensinou o seguinte. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo não saiu de casa, que ele voltou, ele foi recebido por quê? Com amor, não foi? Então a gente que é pastor, a gente não vai jogar na cara de ninguém. Errou. Eu também já errei. Saí da igreja, depois voltei, o pastor me recebeu, não falou nada comigo, não jogou nada na minha cara. Foi aqui pra cá, não falou nada disso. Então a gente não vai falar. Mas quantas pessoas o diabo tirou daqui da igreja? Meu Deus, pastor, me ajuda. Por quê? Porque o diabo tentou tirar disso para arrasar a pessoa. Gente, ele não é bonzinho, não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele faz tudo para te tirar de Jesus. Ele sabe que se você estiver com Jesus, ele não vai conseguir vencer você. Agora, você tem que ver a sua vida. Às vezes você está esperando uma bênção de Deus, você tem que ver se você está fazendo tudo certinho. Glória a Deus. Se você tem se esforçado para obedecer os mandamentos de Deus, senão também está pecado. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Todo aquele que pisar a planta, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como eu disse a Moisés, não é isso? Aí ele disse, ó, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande... Não, aqui eu já passei. Assim. Oi? Não, acho que ele já passou lá pelo deserto, pelo Líbano, pelo rio Eufrates, a gente já está lá na frente já. Eu tenho que não voltar continuou. Quem vai querer voltar para o deserto? Passou. Não, poxa. Aí ele está dizendo aqui, ó. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Aí ele está dizendo, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Olha a promessa que ele está falando, ó. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que ele está falando.
Eu vou ser contigo, eu não vou te deixar nem te desamparar. Porque não é Deus que abandona a gente, não. É as pessoas que abandonam Deus. É para a igreja, ficar esperando, irmão. Mas a prova da nossa fé é a paciência. Quando você não tem paciência de esperar, é alguma coisa que está mexendo na sua fé. Entendeu? Você vê que o Abraão, ele teve um filho lá com a Sara, né? Quase 100 anos, dois, mas ele não desistiu. Eles podiam desistir daquele filho, esquece isso, quase 100 anos, ele está quase com o pé na cova e tal. Não. Eles tiveram, por isso que ele foi conhecido como o pai da fé. E teve um outro que também esperou muito tempo. Como é que é o nome do outro? Ele também é conhecido como uma referência de fé. Eu esqueci o nome dele. É um aí que esperou uma bênção, uma promessa que Deus prometeu a ele. Ele esperou tantos anos. Oi? Caleb? Da terra. Não, mas não é esse, não. É um que demorou muito tempo, mas muito mesmo. O pessoal falou assim, gente, se fosse eu tinha desistido. Eu esqueci o nome dele. Eu acho que o Ivo deve saber quem é. Uma vez acho que eu conversei com ele sobre isso. Ou foi com você, né? Um homem da Bíblia, Deus fez uma promessa. Eu sei que eles tiveram muito tempo. Esse homem, eu já ouvi uma passagem dele na igreja. O pessoal falou, gente, se fosse o outro, não tinha esperado tanto tempo assim. Mas eu esqueci, ele ainda esperou mais do que o Abraão. Tem um louvor que fala dele, Natasha, um louvor. Tem um louvor que fala que ele não desistiu da promessa. Você escuta esse louvor, que ele fala. Só que esse é sobre Caleb. Porque tem um louvor que fala sobre ela, um homem que esperou. Depois eu vou pesquisar lá. É que há muito tempo que eu já ouvi. Eu vou pesquisar lá e vou falar com vocês. Depois vou botar lá na agenda lá para vocês verem. É um homem que ele esperou muito tempo. O pessoal não sabe como ele, mas ele não desistiu da promessa. Ele não deixou o coração dele desfalecer. Ele foi até o fim. Glória a Deus. Então você, quando tem fé, você não pode desistir do meio do caminho. Mas está demorando muito, mas seja paciente, gente. Eu esperei 10 anos para meu pai se batizar. Esperei 5 anos para meu marido se converter. Esperei 3 anos e um pouquinho, quase 4 anos para minha pensão sair. Mano, foi embora. É tudo meu. 5 anos para usar o carro. Tudo meu assim. Para tirar a carteira, aquela coisa toda. Tudo é assim, é com luta. Não é da noite pro dia, pronto, o negócio agora. É porque você vê acontecendo na vida dos outros. Caraca, ela viu? Deus fez na vida dela, mas você sabe quantos anos aquela pessoa orou? Sabe quanto tempo a pessoa está batalhando para aquilo ali? Noite de oração, madrugada de oração, você sabe? Não tem isso, pessoal. Você não pode desistir. A pessoa chegou lá porque não desistiu. Mas por que fulano não chegou? Porque parou no meio do caminho. Deus não vai falhar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus, você tem que crer e ser perseverante. Não, vai acontecer, não, e profetizar, pessoal. Eu profetizei sobre o bebezinho. Cadê o bebezinho? Escutou? Eu profetizei que ele ia ficar quieto. Cadê o bebezinho? Não, mas isso não é brincadeira, é muito sério, gente. Se todo mundo soubesse o poder que é uma profecia. Se lançou a profecia, acabou aí. É em nome de Jesus. Eu profetizo que eu vou conseguir pagar essa dívida, eu profetizo que meu marido vai mudar, eu profetizo que meu filho não vai acontecer. Mas você profetiza diferente. Deus que me perdoe, eu profetizo que eu vou passar fome, hein, irmão? Você tá entendendo? Esse mês eu já não vou conseguir comprar nada no mercado. Você que profetizou isso, então você vai ficar na pindaíba, porque você está falando isso. Esse homem não muda mais não. Você
você está falando? Então tá, então não muda mais. Mas gente, Deus é tão bom que Ele te deu o direito de você decidir o que você quer da sua vida. Que você falar vai ser, Ele já avisou que vai ser. Você está falando, eu não caso mais, então o problema é teu, você não está falando que vai casar mais, você está entendendo? É isso. Eu não vou ficar muito tempo casada, não vou me separar, daqui a pouco está cada um para um lado. O que você fala, o que acontece? Ai, graças a Deus eu estou cheia de saúde. Jesus me deu saúde. Você vai ter saúde. Eu só vivo com ele, só vai viver doente. Jesus te deu um negócio para você escolher. Você que sabe. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui pode levantar você ou pode derrubar você. Coisa séria. Isso aqui pode libertar a sua família também, como pode derrubar. Eu lembro do dia que. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não, porque tem coisa que a gente fala como exemplo. No dia que Jesus Cristo recolheu o meu esposo, a gente tinha vindo de uma festinha lá na casa do pastor Mota. Festinha como é que é, Natália? Não é aquela festinha de Jesus, né? Foi nesse modelo. Foi nesse modelo. É aniversário da Verão. A gente estava lá e quando eu fui perguntar, não sei o que o pastor, na hora de sair. E o pastor falou assim para mim, Fabiana, se você soubesse o poder que tem a palavra que você fala, tudo que você fala, a nossa palavra tem poder. Aí depois eu vim embora. E aí, eu não sei se Natasha lembra que naquela mesma noite, cerca mais ou menos de 1 hora, por aí, antes de Jesus recolher o meu marido, você lembra que eu falei na sala, Natasha, você estava até mexendo nos vasinhos aqui da igreja, que eu falei o seguinte, que eu e seu pai iam viver junto para sempre. Você, eu e Samuel, a gente vai viver junto para sempre. Estou profetizando, a gente vai viver toda a vida. Quando a gente sair daqui, a gente vai ver toda a vida junto lá na glória, né? Um pouquinho antes de falecer, eu profetizei isso. Sobre a salvação dele. E aí depois Jesus recolheu. Mas recolheu meu esposo e eu tenho uma certeza no meu coração. Ele foi embora salvo. Ele não estava em pecado, ele não estava nada disso. Jesus recolheu. Então, o que eu profetizei no mundo espiritual, não o que aconteceu isso que eu profetizei, mas eu já profetizei, eu não sabia, né? Mas profetizei a salvação dele. Você está entendendo? Que é o que eu creio até hoje. Do dia que eu subir lá, eu vou encontrar ele lá, ele está com Jesus. Então, tudo que a gente fala é uma profecia. Você tem que, eu e minha casa, serviremos. O Senhor vai salvar eu e a minha família. Você tem que falar essas coisas. Acontece, o que você fala acontece. Você acredita nisso? Quantas coisas eu acabei de profetizar aconteceu? A Natasha, as meninas, eu ensino isso a eles. Entendeu? Então, ele está falando aqui, eu não te deixarei, né? E não te desampararei. Deus não vai te deixar nem te desamparar. Mas eu não sei como é que vai ser. As coisas estão ficando caras, não sei o quê. O Davi, ele disse assim, fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, né? E a sua descendência me dirá o pão. Então Deus não vai te deixar, nem te abandonar. Mas você tem que confiar nele. Às vezes o medo é tão grande que toma a frente de Deus e às vezes as coisas não acontecem para o medo. Então ele vai falando aqui, esforça-te. Aí vem a sua parte, ele falou a parte dele. Ele estava te dando poder, de onde você pisar seria seu, ele estaria com você. Ele não ia te abandonar. Ele falou as promessas dele, mas agora é a sua parte. O que ele está falando aqui? Esforça-te e tenha bom ânimo. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastor, me esforçar para quê? Me esforçar porque às vezes você está um pouco cansado.
Você já viu quando você chega em casa cansadão, que você está cansado, mas você se esforça para ir lá na cozinha fazer alguma coisa para comer? Poxa, eu estou cansada, vou lá, porque eu estou com fome. As suas forças já acabou, agora você está na reserva. Está se esforçando. Entendeu? Esforçar é fazer um pouquinho mais de força do que o normal. Você vai arrastar um móvel dentro de casa, o que você vai fazer? Você vai se esforçar para empurrar aquilo ali, que você está fazendo além da sua força. Você precisa se esforçar. Esforçar para quê? Para ouvir a palavra, que não é fácil você ouvir a palavra. Se for uma palavra de Deus mesmo, um pregador, ou o pastor, a pastora está realmente sendo usado por Deus, ou usada por Deus, o diabo vai fazer de tudo você não ouvir. Te dá sono, as coisas, a panela cai na cozinha. Vamos supor assim, você está ouvindo pela live, te dá sono. Outro dia, não sei quem a irmã falou comigo, não sei quem foi. Pastora, eu estava sentindo uma dorzinha no corpo. E eu estava tentando ouvir a senhora pela live, aí eu estou lá ouvindo. A senhora falou assim, gente, vamos orar, vamos mandar esse mal embora, essa dor embora. Eu falei, glória a Deus. Aí eu assim, eu vou orar agora, que em nome de Jesus essa dor vai embora. Ela está acreditando que eu dormi. Dormi. Peguei no sono, quando eu acordei, eu falei, ué, cadê? Já acabou a oração? Eu dormi na hora da oração. Você está entendendo? O diabo trabalha. Aí você começa a ver a live, te dá um sono engraçado. Você vê coisa no TikTok, tic-tac, mas não sei da onde, não te dá sono. Entendeu? Piada engraçada. Aí você tá lá, mas você botou na live e pronto. Parece que a live tem sonífero. Entendeu? Começa a te dar um sono. O pessoal te chama no portão, panela cai. Você está entendendo? Montou a internet fica toda hora caindo. Você vai ver outra coisa, a internet está boazinha. Na hora de você ver a live, toda hora caindo. Tudo isso para poder impedir você de ouvir. Passa umas motos barulhentas. Você tá na hora que você ouvir a palavra, está entendendo? Tudo isso para você não ouvir. Não é fácil você ouvir. Aí vamos para a igreja. Na hora de vir para a igreja, um montão de coisa. Irmão. Some chave, some sapato. Some roupa. Irmão. A irmã outro dia falou, pastor, eu deixei a roupa arrumadinha para ir para a igreja. Certo? Lá em cima. No outro dia, cadê a roupa, pastor? Pastor, eu acho que não é possível, meu Deus. Eu separei a roupa. Ela disse, eu fui uma bagunça com o guarda-roupa, olhei tudo para fora, cadê a roupa? E tava, depois de não sei quanto tempo eu achei a roupa toda amassada, parecia que ela tinha. Falei, quer saber, eu já estou atrasadona, vai assim mesmo. Se botou a roupa, vem embora assim mesmo. Entendeu? Mas sapato, sono, é sério, sabe, briga dentro de casa, tal, todo mundo quer dormir. Você falou que vai vir para a igreja, daqui a pouco olha uma confusão dele. Gente, é sério, tudo isso para você não vir para a igreja. Te dá dor de barriga, dor na perna, dor no braço, dor no sei lá de onde, entendeu? Tudo isso. Sexta-feira, teve uma irmã que ela não veio para a igreja sexta-feira. Quando foi no domingo de manhã, ela me ligou chorando. Eu falei, o que foi, pastor? O que houve? Pastor, você não sabe o que o diabo contou comigo. Foi o quê? De novo, sempre eu. Aí lá, sexta-feira, perto da hora de eu ir para a igreja, pastor, me atacou uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça enjoada e tal. E eu pensei na minha mente, não vou incomodar a pastora, não. Eu falei, não, você era para ter me ligado. Eu já estou acostumada a lidar com isso. Eu já estou acostumada a lidar com isso. A gente ia repreender esse mal aí e mandar embora. Entendeu? Pastor, eu me arrependi de não ligar para você, porque é uma dor de cabeça forte. Aí começou a chover um pouquinho. E aí eu ia vir, quando acaba, não consegui ir para a igreja.
Aí quando foi hoje, aconteceu isso, e o diabo fez a festa. Falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Quando for assim, você me liga, sabe por quê? O demônio sabe que a sua família está sendo liberta por causa de você. Então, ele vai fazer de tudo para tentar atacar você, que é para você não ir para a igreja. É você que está sendo responsável pela libertação deles. Você vai ser o alvo. Ele vai fazer de tudo que você tentar não. Para quê? Justamente para fazer isso que ele fez aí, para afrontar. O que você faz? Levanta a sua cabeça. Não veio sexta-feira? Dá uma sua roupa. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Vem buscar a Deus. Para de escutar o A, o B e o C, porque a tua família, quando você, a família não é liberta, o diabo vai usar ele. Vai fazer o que na igreja de novo? Todo dia, né? Eu até vou, mas eu não acho que preciso todo dia na igreja. Isso aí não é jeito. Não é todo dia, né? Mas todo dia. E a pessoa sempre vai tentar tirar você de ideia, porque ele quer ficar ali. Entendeu? Você está incomodando ele indo para a igreja e orando, você está incomodando ele. Entendeu? Ele fica incomodado com a sua comunhão com Jesus. Eu falei para ela, filho, para de ficar explicando para os seus parentes que ainda não estão libertos. Você está errando algo. Olha para Jesus. Fica firme com Jesus, você vai ver que todos eles vão ser libertos. Você entendeu? E quando for assim, você me liga, a gente repreende esse mal aí, expulsa esse mal, você vem para a igreja buscar Deus. Entendeu? A igreja é um lugar de ser curado, ela é mesmo, né? Aí fiz uma oração por ela, a ventania se acalmou. Olha, a partir de agora, você vai ver que as coisas vão mudar aí. Vai, pastor, vai. Você levanta a cabeça e vem para a igreja. Aí ela escutou o conselho, a ventania acabou, entendeu? Que eram os demônios. Aí, quando foi domingo à noite, ela estava aqui na igreja. E as coisas estavam melhorando. Ela me ligou. Não, aqui na igreja ela falou, ih, pastor, depois que a senhora orou, graças a Deus, o problema foi resolvido. Eu já fiquei calma. Falei, pois é, mas o diabo pode estar vendo você não vir. Tem que acordar para a vida, você entendeu? O diabo faz isso. Tudo para a pessoa não se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Você não vê. O diabo sabe que você vai vencer se você se fortalecer na palavra e na oração. Entendeu? Então, você tem que se esforçar para vir para a igreja. Você tem que se esforçar para orar. Orar não é apenas uma oração, é uma batalha espiritual. Por isso que você está muito bem, falando que vai orar, pronto. Você está entendendo? Se deixar, outra coisa, te dá desânimo. Igual o vídeo que a Cida mandou. Não, igual o vídeo que a Cida mandou. Você vai lá sentar e a máquina está cheia de roupa. Aí você está tentando orar e vai ter que fazer o almoço. Está entendendo? Aí o pessoal te chama, você tem campainha, se é o telefone, o pessoal vai te chamar, o diabo fica desesperado, mas não quer que você ore. Aí te lembra de você ver outra coisa ali, não, você esqueceu de fazer aquilo assim, na hora da oração. Você vai lá fazer, você se distrai, esquece de orar. Daqui a pouco passa o dia, você não orou. O diabo fez isso. Ele arrumou um montão de gente lá na vida de Daniel, para criar uma lei para impedir Daniel de orar. Porque ele sabe que a oração é a força do homem, é a fraqueza de Deus e a derrota total do diabo. Ele vai fazer de tudo sem orar, gente. Bota dor de cabeça, vai descansar um pouquinho, você não ora, entendeu? Você tem que orar. Aí ele está falando, se esforçar para obedecer a palavra, se esforçar. Aí ele está dizendo, esforça-te, tem o quê? Bom ânimo. Sabe por que é bom ânimo? Porque às vezes o diabo tenta bater você, botar uma tristeza, um desânimo. E lá no Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20, está escrito o seguinte, que Deus responde na alegria do nosso coração. Então, quer dizer, a gente é angustiado, triste, para baixo, a gente atrapalha Deus de agir. Você entendeu? Aí ele está dizendo, esforça-te
pais lhe dariam. Sabe que povo é esse? Ele está falando, tu farás este povo herdar a terra. É que você vai fazer a sua família herdar a salvação, a vida eterna, a libertação. É você que vai fazer isso. Ele está falando, você tem que ser esforçado e ter bom ânimo. Para através de você, sua família ser salva, ser liberta. Esforçar para orar, esforçar para buscar Deus. Preste atenção, Deus não falou isso para o povo. Vem cá, pessoal, corre aqui. Povo de Israel, Jair, tenha bom ânimo. Não falou isso para o povo, ele falou para quem? Para Josué, que Josué que ia levar aquele povo até a terra prometida. Assim Deus está falando com você, porque é você que vai levar a sua família à salvação. Você está entendendo? É você que vai se esforçando, então tenha bom ânimo, ou é você que vai ser levado até a sua bênção, a sua promessa, através do seu esforço, do seu bom ânimo. Sim ou não? Ninguém, gente, sem se esforçar, ninguém chega a lugar nenhum. Não é só no mundo espiritual, não. Às vezes a pessoa tem um propósito aí na vida, mas só não se esforçar. Eu quero ir lá no mercado comprar um negócio para eu comer. Se eu não me esforçar, eu não vou lá, não. Muito longe. Que desânimo, sabe? Eu ainda vou ter que andar isso tudo. Ixi, ainda vou ter que ficar na fila. Não. E depois eu vou ter que chegar em casa e cozinhar aquilo. Não. Você está entendendo? Então você não vai chegar no lugar nenhum. Então, o desânimo para a pessoa. A pessoa não sente mais vontade de fazer mais nada. Aí atrapalha de chegar lá. Como que eu vou ir a algum lugar se eu não estou com ânimo de ir? Como que eu vou fazer alguma coisa se eu não estou desanimada, não estou com vontade de ir? Entendeu? Aí ele disse, tão somente esforça-te, tenha muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que teu servo Moisés te ordenou, e dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Aí de novo ele está falando, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. De novo ele estava falando com Josué. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Às vezes ele está falando assim, não se espante, porque às vezes acontecem coisas que espantam você. Às vezes acontece coisa até no meio da sua família. O diabo ataca de uma tal maneira, usa lá o seu parente de uma tal maneira que você fica assustado, você fica espantado. Meu Deus, será que isso tem jeito? O que ele fez? O que ela fez? Não. O diabo, quando ele está saindo, ele usa pessoas para fazer coisa tenebrosa. Coisas que você olha assim, meu Deus, mas nem acredito que fulano teve coragem de fazer. Mas é o diabo que está fazendo. Para tentar ver se você se espanta, se você... Não. Ele está falando aqui, não te espante, não temas. Eu sou contigo. Se Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe demônio que vai vencer você. Demônio do vício, demônio das drogas, demônio da pornografia, da prostituição, demônio da doença, demônio do desânimo, demônio que tenta destruir casamento, família. Não existe um demônio que vai vencer você. Você entendeu? E por mais de cabeça para baixo que seja a família. Às vezes tem gente que, pastor, que você não conhece o pessoal da minha família. Ali tem tudo.
Entendeu? Tem que prostitui, tem que rouba, tem ladrão, tem tudo, tem viciado. Jesus é especialista de restaurar e libertar a família. Ele só quer que você creia nele. Quando ele fez uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não é isso? Ele não quer saber como é que é a sua casa, é uma promessa que ele fez. A sua família pode ser mais endemoniada que for. Ele vai ter que cumprir o que ele prometeu. Ele vai ter que salvar. Ah, mas tá no tráfico, mas ele vai ter que salvar, eu estou crendo. Ah, mas tá na prostituição, ele vai ter que salvar, ele prometeu, pessoal. Entendeu? Ele só quer que você creia e que você tenha bom ânimo. Você não ande prostrado, caído, senão não tem como ele usar você, não tem como ele agir na sua vida. Como é que você luta com uma pessoa caída? Vamos supor assim, Deus queria usar o Davi, que foi Deus que usou o Davi. Acho que o Davi foi que matou o Golias. Deus usou o Davi com o Espírito Santo para matar o Golias. Como que Deus ia usar o Davi se o Davi cair lá? Não quero, Senhor. Vamos embora, Davi. A gente tem que ir lá vencer o Golias. Não, Senhor, é muito grande. Como é que Deus usa ele? Eu preciso que você taque a pedra. Não, estou muito desanimada. Como é que ele ia vencer? Deus estava com ele, mas ele precisava tacar a pedra. Você está entendendo? Sim ou não? Deus está com você, mas você precisa agir. Sim ou não? Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus? Gente, vamos marcar lá sobre o Dia das Mães, tá, pessoal? A gente está marcando aí o Dia das Mães, para a gente fazer ou um café ou um almoço. O pessoal está marcando lá na agenda, qual que o pessoal prefere. E estamos pedindo a colaboração do pessoal que puderem ajudar. Vamos fazer um esforcinho de ajudar. Ah, você pode estar enviando pelo Pix ou botando um trocadinho ali na caixinha, tá bom? Para a gente poder fazer alguma coisinha legal pro Dia das Mães aqui na igreja. Esforça-te para ajudar no Dia das Mães. Ai, eu gostei. Gente, se esforça-te para ajudar no Dia das Mães. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Ai, a pastora usando a palavra aí. Com um bom motivo, né? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, hein? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, Shuramarina, Nashulanara, Kamalanarina, Nashulanara, Kamalanarina, Nashulanara, Kamalanara. Pai, nós viemos a ti em nome de Jesus, primeiramente para te exaltar, te glorificar, Pai, e reconhecer que tu és o nosso Deus, soberano, grandioso Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra, e eu vim fazer uma oração por todos que estão aqui no Face, no YouTube, que vai lá no YouTube, por todos aqueles, ó Pai, que estão desanimados. Ó Pai, aqueles que estão cansados. Às vezes essa pessoa já orou, já buscou tanto, já pediu tanto que essa pessoa aconteceu com ela como Josafá, ela perdeu as forças. Mas o Senhor disse na tua palavra que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro. Ajuda essa pessoa. Restaura as forças dessa pessoa. Restaura a fé. Restaura o ânimo dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, Deus. Em nome de Jesus. Oh Pai, eu venho pedir teu Espírito Santo. Que o Senhor venha com teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, fortalecendo essa pessoa. Que o Senhor venha fazer com elas exatamente como o Senhor fez com Josué. Que o Senhor falou com Josué e animou ele. E eu creio, Pai, que hoje o Senhor está falando com essas pessoas, Pai.
Jesus paralisa a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, do espírito, da saúde, da fonte de renda, da família dessa pessoa, do ânimo dela, da alegria dela. Exige que saia todo espírito do desânimo, todo espírito da depressão, todo espírito da tristeza. Eu mando sair em nome de Jesus e ordeno que não volte mais. Pai, toma essas pessoas, muda a vida delas, a história delas em nome de Jesus. Eu estou colocando ela em tuas mãos, Pai. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, essas pessoas sejam pessoas bem esforçadas, bem animadas em nome de Jesus. Todo espírito de tristeza, de fracasso, todo espírito de desânimo, de depressão, sai agora em nome de Jesus, não volta mais. E Pai, eu estou agora em nome de Jesus consagrando o cálice da saúde e a água que essa pessoa colocou em casa. E toda pessoa que beber vai ser agora livre de todo espírito de enfermidade, tanto no corpo, quanto na alma, no espírito, quanto no desânimo, tudo isso vai sair. Em nome de Jesus. E peço que o Senhor receba os dízimos e ofertas que são entregues no seu lugar. Lembrando da sua promessa, que o Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Glória a Deus. Amém, pessoal? Gente, pode beber o cálice. Em nome de Jesus, você que está em casa também bebe sua água. E vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso. Botar em prática o que a gente recebeu. E glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe todo o pessoal aí que fez